Vamos ver agora a flexão do adjetivo, né? Pessoal, o adjetivo, né, é uma das classes gramaticais que pertence ao grupo das variáveis, né? Ou seja, ela sofre flexão, assim como o substantivo, como o artigo, como o pronome, o numeral e o verbo. O adjetivo também faz parte das classes gramaticais, variáveis. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra belo, né? Se eu quiser o feminino da palavra belo, eu vou ter o quê? Bela. Agora, se eu quiser o plural da palavra belo, se eu quiser flexionar o plural, eu vou ter o quê? Belos. Se eu quiser o aumentativo, belíssimo. Então, quando eu peço, né, o feminino de belo, no caso, eu digo que o adjetivo belo sofreu a flexão de quê? De gênero. Quando eu tenho o plural, eu digo que a palavra belo sofreu a flexão de número. E quando eu tenho belíssimo, eu digo que ele sofreu a flexão de grau. Dado a isso, nós chegamos à conclusão que o adjetivo ele flexiona-se em gênero, em número e em grau. Beleza? Então, o que nós vamos ver agora é a flexão de gênero, né? Então, gênero, pessoal. Gênero é a palavra que serve a gramática para classificar em masculino e femininos. Como eu disse para você, o substantivo, o adjetivo sempre se apoia no substantivo. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra carro bonito, se eu quiser o feminino, por exemplo, de bonito, ó, eu posso colocar, por exemplo, casa bonita, né? Porque eu não tenho carro, né, pessoal? Então, é casa bonita. Ó, eu tenho aqui, ó, carro grande, casa grande. Observa que a palavra grande, ó, ficou invariável. Olha só, o bonito modificou-se para bonita, mas o grande permaneceu invariável, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aluno aplicado, aluna aplicada. Olha aí, ó. Observa que a palavra aplicado mudou, né? E aluno feliz, aluna feliz. Nesse caso, a palavra feliz também não variou. Então, quanto ao gênero, assim como o substantivo, o adjetivo também pode ser uniforme e biforme, né? Pode ser das duas formas. A diferença do adjetivo para o substantivo é que no adjetivo a gente não tem aqueles casos de sobrecomum, epiceno, comum de dois. Nós não temos essa classificação. Então, vamos ver agora aqui os adjetivos uniformes, pessoal. Adjetivos uniformes são aqueles que possuem apenas uma forma uniforme, uma forma para indicar os dois gêneros, feminino e masculino. Quando eu digo ó, amigo fiel, eu tenho amiga fiel. Veja que eu tenho aqui ó, o adjetivo fiel, observa que ele não modificou, ele permaneceu a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ó. Homem feliz, mulher feliz. Veja, o substantivo ele modificou, mas o substantivo modificou, mas o adjetivo permaneceu o mesmo. Rapaz pobre, moça pobre, ok? Então aí nós temos exemplos né, de adjetivos uniformes. E assim nós temos vários exemplos, ó. Aluno ou aluna, ímpar, capaz, amável, simples, ruim, inteligente e assim sucessivamente. Beleza? Então, esse é o adjetivo uniforme. Possui apenas uma forma para indicar os dois gêneros, tanto o masculino como o feminino. E temos também, pessoal, os adjetivos biformes, né? Os adjetivos biformes são aqueles que possuem duas formas. Uma para indicar o feminino e outra para indicar o masculino. Por exemplo, homem bonito, mulher bonita, rapaz feio, moça feia. Veja, eu modifiquei o gênero do substantivo e o adjetivo também modificou. Só para você saber, pessoal. Olha só, se o adjetivo ele sempre vai modificar o sentido do substantivo, né? Vai sempre, de alguma forma, caracterizar o substantivo, então ele tem que concordar com o substantivo, certo? Ele vai ter sempre que concordar com o substantivo. São as palavras que a gente diz, palavras bases, ó. Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Essas palavras, elas vivem em função do substantivo. Então, elas têm que concordar com o substantivo.
Então vamos lá, formação do feminino dos adjetivos. Primeiro vamos ver aqui os adjetivos simples, ó. Quando os adjetivos são terminados em O, o que a gente faz? A gente troca o O por A. Isso aqui você já sabe, ó. Você já faz isso naturalmente, ó. Cheio, cheia, né? Troca o O por A. Esperto, esperta. Corajoso, corajosa. Puro, pura. Então, o adjetivo terminou em O, você troca por A. Temos aqui, ó, quando os adjetivos são terminados em es, or ou u, nós vamos trocar por A, ó. Aliás, nós vamos acrescentar um A. Olha só, burguês se transforma em burguesa. Encantador, qual é o feminino de encantador? Encantador, ó, acrescentamos um A. Português, portuguesa. Cru, crua. Mentor, mentora. Inglês, inglesa e etc. Só que existe aqui algumas exceções, ó. Anterior, posterior, inferior, superior, melhor, pior, incolor, multicor, hindu, descortês, cortês e pedrez. Essas palavras, elas não possuem o seu feminino. São invariáveis. Você não tem posteriora, você não tem descortesa, né? Você não tem superiora, piora, multicora, incolora, melhora. Você não tem as palavras no feminino, apenas no masculino. Também, né, são adjetivos uniformes, uma única forma, né? A coluna posterior, o carro posterior, né? O curso superior, a disciplina superior. Veja, tanto faz, né, você usar para o masculino ou para o feminino, vai sempre ter o mesmo gênero. São, no caso aqui, uniformes, tá? São exceções a esta regra aqui, ó, que nós dissemos, ó, quando é terminado em o, em u, o es, né, acrescenta-se o a. No caso destas palavras aqui, não ocorre isso. São adjetivos uniformes, beleza? Então aqui, ó, nós temos ainda, ó, terminados em ão. Quando nós temos um adjetivo terminado em ão, pode ocorrer duas formações, ó. Primeira, né, troca-se o ão por ã. Por exemplo, cristão, cristã. Vilão, vilã. Temporão, temporã. Ou ainda eu posso trocar o ão por ona, ó. Chorão, chorona. Brincalhão, brincalhona. Brigão, brigona. Quando tiver terminado em el, né, troca-se por eia. Por exemplo, europeu, troca-se por europeia. Plebeu, troca-se por plebeia. Troca-se por plebeia, não. O plural, o feminino de plebeu é plebeia, né? O feminino de europeu é europeia. A exceção aqui de ateu, ateia. A exceção aqui é o judeu, né? O feminino de judeu é judia e não judeia. Deu para entender? Então aí para você, ó, quando os adjetivos são terminados em ão, você pode trocar o ão por ã ou por ona. Quando os adjetivos são terminados por eu, né, você troca por eia. A exceção é judeu, que tem como feminino a palavra judia. Algumas observações importantes sobre gênero, né? Alguns adjetivos biformes, quando postos no gênero feminino, passam de vogal O fechada para vogal O aberta. Por exemplo, ó, tem a palavra perigoso. Quando ela vai para o feminino, vira perigosa. Observa que há uma mudança aí de semântica, aliás, de semântica não, uma semântica aí, uma variação no timbre, né? Olha só, furioso, furiosa. O som que era fechado fica aberto. Ó. Bondoso, aliás, religioso, religiosa. Bondoso, bondosa. Mimoso, mimosa. Certo? Alguns possuem aí essa particularidade. O adjetivo só, significando sozinho, ele é invariável quanto ao gênero. Ó. Eles ficaram sós, elas ficaram sós. Então, ele é invariável. E para finalizar, pessoal, nós temos aqui os adjetivos compostos. Ó. Nos adjetivos compostos, somente o último elemento recebe a terminação feminina. Pessoal, os adjetivos compostos, somente o último elemento vai variar.
certo? O primeiro elemento, ele nunca vai variar, sempre vai variar somente o segundo elemento, ó. Castanho escuro, no feminino fica castanho escura, não castanha escura, não, é castanho escura. Azul claro, azul clara. Socioeconômico, socioeconômica, certo? A exceção a esta regra é o surdo-mudo, que vira surda-muda. Então, em adjetivos compostos, né, a flexão do gênero vai se dar somente na segunda palavra. Inclusive, também na flexão de número também vai ser assim. Mas número nós vamos ver na próxima aula.